As nossas convidadas também receberam duas questões, duas perguntas, a partir de onde elas vão se posicionar e vão discutir, vão trazer alguns apontamentos. Na mesa mediação, mediadores, professoras e professores, as duas perguntas foram: qual a região em que se aproximam e se distanciam as práticas de professores e mediadores no espaço educativo e quais as áreas de conflito? E a segunda: como criar formas de cooperação entre docência e mediação em arte em espaços expositivos. Essas foram as duas perguntas que as nossas convidadas receberam. E eu vou chamar agora a nossa primeira convidada a falar, que é a Larissa Fauri. A Larissa é artista visual e educadora, mestranda em educação na Faculdade de Educação da URGS, licenciada em artes visuais pelo Instituto de Arte da URGS, coordenadora do programa educativo da Fundação Iberê Camargo, co-curadora da exposição Iberê Camargo Formas em Movimento e Iberê Camargo Visões da Redenção, ambas na Fundação Iberê Camargo. Atuou como docente no programa Compartilhar, PMPA 2014-2016, mediadora na Fundação Bienal do Mercosul em 2015, scholarship em Ca' Foscari University of Venice, na Itália, entre 2016 e 2017, assistente de arte do documentário Pedale como uma Guria, da Bactéria Filmes, artista colaboradora do longa-metragem Tudo que eu sabia antes de entrar no mar, de 2018, e criadora da identidade visual do projeto audiovisual Transmídia, enquanto estiver fora da curva, PUC Rio Grande do Sul. Larissa, bem-vinda. Está contigo a palavra. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Carol. E boa tarde, Mônica. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço. Opa, sim, tá bom. E ser convidada, né, para estar compondo um espaço tão significativo que é uma formação, uma conversa com o público da Bienal. Por dois motivos, né? O primeiro, a minha trajetória enquanto alguém que passa por esses espaços de instituições culturais ter se iniciado na Bienal do Mercosul na 9ª edição. E a segunda, por estar compondo ao lado de pessoas que são referências para os meus estudos, né? Eu acho super importante também situar, né, que essas pessoas super me atravessam por estar iniciando nessa trajetória. E eu queria começar com um convite, na verdade, de jogo de telefone sem fio. Acredito que todo mundo já conhece essa brincadeira, né, que é uma brincadeira da nossa infância. Então, vou exigir que todo mundo levante rapidamente, a gente faça um círculo, pode ser? E eu meio que não falo muito sentada, então talvez eu prefiro ficar de pé. Todo mundo tem que, pelo menos, né, conseguir chegar um ouvido e um ouvido do lado. Algum ouvido te toca? Bom, então eu vou falar uma frase para a Mônica, que está aqui do meu lado, e a Mônica vai repassar para a pessoa ao lado dela, e aí depois eu fico sabendo aqui pela Carol, tá?
Ah, eu faço perto. Tá. Obrigada. O que chegou para mim foi: por isso estou aqui, porque a arte é para todos. Desculpa, pode repetir? Por isso estou aqui, porque a arte é para todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Por favor, vou pedir que não se sentem ainda. Alguém mais do meio, assim, pode falar por ali o que vocês entenderam no meio do caminho? A mesma coisa? E vocês daqui tiveram... Foi exatamente a mesma coisa? Tá. Obrigada. Acho que a gente pode voltar, então. Bom, gente, eu trouxe essa brincadeira, mas eu queria que a gente pudesse olhar qual é a frase inicial, então, que eu passei para a Mônica. Peraí. A frase que eu tinha passado para a pessoa do meu lado era: o mundo muda o tempo todo, a arte muda as pessoas ou as pessoas mudam o mundo. Um pouquinho diferente, né? Acho que se a gente fosse perguntando para cada um, assim, até uma pequena alteração e entender esse caminho. Essa frase não é uma frase minha, é uma frase que a Elida Tessler, que é uma artista gaúcha, ex-professora do Instituto de Artes da URGS, usou em uma aula na graduação de História no curso de História da Arte, numa aula que ela foi convidada. E foi uma frase que uma amiga minha, Clara Marques, ela me trouxe quando a gente trabalhava juntas na Fundação Iberê Camargo. E a gente achou muito interessante essa brincadeira da frase e começou a usar nas mediações
com as crianças antes de propriamente subir para o espaço expositivo. Eu até vou fazer um adendo que a minha fala talvez ela vai tangenciar um pouco, não necessariamente pontuar a relação do professor mediador, mas ela está atravessando, né? Então, a gente colocava o grupo em roda, né? Era um momento de acolhimento, que a gente chama. É um momento em que a gente tenta trazer daquele grupo, levantar com aquele grupo, a partir do grupo, né? Quais são os referenciais daqueles alunos, o que eles entendem por arte, de onde eles vêm, o que eles gostam, o que eles esperam, né? Um momento quase de sondagem, né? O primeiro contato. E a gente faz, então, um exercício de roda, literalmente, porque a roda, ela tem isso, um pouco como a gente estava antes, de todo mundo se olhar um pouco no olho, de todo mundo se reconhecer. E a gente trazia essa frase e começava a discutir depois, porque acontecia a mesma coisa, né? As pessoas não repetem exatamente o que elas ouviram, porque, enfim, essa frase ela ia sempre ser modificada, já saiu, tipo, coisas como hipopótamo, ou frases só sonoras, assim, né? E as crianças começavam a perceber que quando a gente falava que se as pessoas podem mudar a arte, porque quase virava uma afirmação no final, então talvez elas pudessem estar mudando a arte naquele momento, né? Ou que elas se sentiam autorizadas de pensar que elas poderiam, enfim, pensar o que era arte, né? Que aquilo não era algo completamente dado, assim. Porque era uma postura do mediador que trazia para o grupo como, bom, a gente está falando de arte, né? Mas o que é arte para ti, né? E por mais que isso pareça um tanto batido, isso criava uma cisão daquele grupo, né? E a gente começou a perceber que os alunos, eles enxergavam o campo da arte, como a maioria imagina já, né? Como em dois campos, né? Uma dicotomia. De um lado, os alunos percebiam que havia esse lugar da arte sacralizado, que era o lugar do museu, o lugar da instituição cultural, onde a arte era a pintura, a escultura, entre outras. E o outro lado, que era o lado da arte que pertencia ao mundo, né? A minha fotografia em casa, o porta-retrato com um recorte de alguma coisa muito importante para mim, uma música que eu escutava, um clipe, o slam da escola, o grafite que estava no muro que ia para casa. Então eram coisas muito mais relacionadas ao universo cotidiano daqueles alunos do que necessariamente algo que estava distante, era algo muito próximo deles, né? Então eles percebiam havia esses dois momentos. E outras coisas que a gente levantava era tentar entender como que, a partir desse referencial, né, do pano de prato ou do clipe musical, a gente poderia encontrar pontos que tocassem essas coisas que a gente ia encontrar na mediação, né, os quadros que estavam lá, as esculturas, a exposição, e todo o conceito super bem feito pelos curadores e artistas, né, como que todo aquele conhecimento específico de campo poderia fazer sentido, ou se é que faziam para aquele grupo, né. Opa. E a gente começou a reforçar uma frase que é uma frase que a gente repete muito e muitas vezes não necessariamente nessas palavras, mas a falar que a mediação ela não busca uma verdade. E eu trago de novo, né, o exemplo da brincadeira do telefone sem fio, no qual a gente produz frases sequenciais que não são as mesmas, mas que derivam de uma, né? Elas têm uma origem, mas cada frase é uma única frase. E nenhuma delas é possível que a gente diga que a frase que a Clara tinha falado era uma frase de mentira, porque não era a frase verdadeira. Então, na verdade não é verdade, né? Mas a ideia é que essa frase também possa ser uma verdade, né? Porque o nosso trabalho não se tratava de levar um grupo para dizer algo sobre as obras que no fim chegasse a um lugar em comum, mas que a gente pudesse explorar esses vários caminhos. E nesse sentido eu comecei a pensar, quando o Igor me convidou, sobre o que de fato me movia, né, no campo da mediação, e comecei a pensar que talvez seja a própria questão da relação da mediação com o conhecimento, né?
de qual maneira o mediador se coloca frente à educação, aos grupos, mas nesse campo da educação, né, ou, por exemplo, os docentes em sala de aula, e que tipo de conhecimento a gente está movendo, colocando juntos a mover. Será que nas nossas práticas, quando a gente pensa em uma mediação crítica, por exemplo, uma mediação que muitas vezes, né, bom, vamos trabalhar com perguntas. Então a gente, tá, ok. A gente vai selecionar, vamos pensar em perguntas e vamos fazer várias perguntas. Muitas vezes a gente prepara perguntas que levam ao mesmo lugar, né? Perguntas que são redundantes em si, ou que fazem as pessoas, que não abrem outras possibilidades das pessoas pensarem que não, ou que produzam caminhos em que possam ir para outro lugar, de fato, né? Eu acho que é um pouco mais concreto, assim, se a gente pensa nas perguntas, do que, né, deixar num termo geral. Opa! E assistindo uma palestra do Caio Norato, me deparei com essa palavra de inocular outros sentidos e fiquei pensando que talvez seja um pouco disso. A palavra inocular, ela é uma palavra que eu não conhecia, que significa, então, fazer entrar, ou entrar, introduzir-se, mas ela tem uma origem mais no campo da biologia, de inserir micro-organismos em meio de cultura, né? Essa prática de colocar-se ou de perfurar, que embora para quem já está mais tempo, né, no campo da mediação ou no campo da educação, isso parece um discurso super batido, quando a gente está na prática, a prática ela é sempre diferente, né? Então, muitas vezes a gente se coloca em metodologias que se parecem inovadoras ou parecem super subversivas, e elas não, de fato, não incorporam os próprios conceitos, né, do qual elas estão trabalhando, né, se propõem a mover, mas pouco se movem. Opa, me perdendo. E isso não significa, né, quando eu trago inocular outros sentidos, eu falo muito mais de uma capacidade da mediação de fazer essa fissura de uma expectativa até do grupo que chega lá, esperando encontrar um conhecimento sólido, nem muitas vezes que o próprio professor, na ânsia de preparar aquele grupo e de querer que seja uma experiência muito boa, os alunos às vezes se fecham, né, tipo, não, eu não posso tocar, eu não posso deitar, eu não posso subir. E a gente quebra quando a gente faz esse tipo de jogo, essa brincadeira. A gente está criando algo, né? Então, mas eu sempre trago essa questão da responsabilidade também desse trabalho, né? Porque a mediação, ela implica sentidos, né? Ela tem uma responsabilidade que é política, que é cultural, que é social, que não se resume a um criar descomprometido e sem rigor, né? Um rigor no sentido de nós temos responsabilidade por esse trabalho, né? Não é, e cada vez mais a gente está andando num caminho, fico muito feliz em dizer, de fortalecer o campo da mediação. E reitero, né, essa função social que deve ser implicada em alguma coisa, que deve ser estabelecida, enfim, com os interesses do próprio sujeito, né, que está, enfim, com os seus projetos, aquilo que lhe toca na vida, mas também com acordos de projetos educativos, enfim. Mas acredito que uma mediação, ela tem que ser uma mediação que vá para além de si, né, que possa trabalhar e pensar esse conhecimento de uma maneira não estática, né, um conhecimento em que as pessoas possam se mover juntos, que possa colocar em roda e fazer esse telefone sem fio passar. Acho que... Opa. É isso. Obrigada.